Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Terça Livre TV. Sou o Max Cardoso e esse é o Boletim da Manhã. Isso aí, pessoal, estamos começando mais um Boletim da Manhã. Como sempre, a gente pede para você dar aquele like aqui embaixo e assim a gente sobe de relevância no YouTube. E ainda, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se em nosso canal, acione as notificações, clica lá no sininho para você receber os avisos dos novos vídeos. E o mais importante de tudo, compartilhe o link dessa transmissão nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o canal Terça Livre TV. E nessa manhã de quinta-feira, 20 de agosto, está aqui comigo, por enquanto, que ainda vamos ter mais convidados, está aqui comigo Ítalo Lorenzon. Bom dia, Ítalo, tudo bom? Bom dia, Max. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muito bom estar aqui com vocês. Daqui a pouquinho vai entrar o Sr. Sepúlveda e talvez o Alan também faça uma participaçãozinha. Eu sei que eu prometi já várias vezes o retorno do Alan, mas entendam, por favor, que ele está num processo de adaptação lá. Ele tá hospedado agora na casa do Lavo, mas daqui a pouquinho ele vai para um outro local e lá ele vai ter uma internet, se Deus quiser, ele vai ter uma internet um pouco melhor para poder fazer os boletins, né? Esse está sendo gargalo por enquanto. A gente pede a compreensão de vocês. Eu sei que no começo da semana eu perdi um pouco a paciência com o pessoal, né? Porque o Alan teve um problema de queda de energia, não conseguiu entrar. Aí o pessoal começou a falar que a gente tá arrumando desculpa. Fiquei bravo, com razão, né? Porque a gente aqui fazendo um trabalho aqui, se desdobrando para fazer esse trabalho aqui. O Alan lá nos Estados Unidos, né? Com a filhinha doente, tendo que acompanhar a distância, né? E o pessoal achar que a gente tá arrumando desculpa não trabalhar. Assim, é o cúmulo, tá? Mas de fato eu não deveria ter me expressado daquela forma, tá bom? Então é isso. Vamos seguindo com a nossa pauta hoje, Max. Vamos lá. Carmen Lúcia vota para proibir o Ministério da Justiça de elaborar relatórios sobre o Antifas. A ministra do STF, Carmen Lúcia, votou na quarta-feira, dia 19, contra a produção pelo Ministério da Justiça de um documento sobre servidores. A pasta monitorou cerca de 600 supostos membros da agremiação de extrema esquerda Antifas. Além disso, o entendimento da magistrada se estende a todos os atos do governo ligados à produção e compartilhamento de informações sobre atividades políticas de cidadãos e funcionários públicos. A ministra é relatora da ação do partido Rede Sustentabilidade, que pede a suspensão imediata do relatório. O julgamento foi interrompido no STF, contudo, deve ser retomado nesta quinta-feira, hoje, dia 20, para o voto dos demais ministros. Ontem, a AGU e a PGR pediram à corte que rejeite a ação do partido de Marina Silva. Conforme a AGU, o sigilo das informações coletadas serve para proteger autoridades e cidadãos em ambiente de análise informativo e não investigativo. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, teve acesso ao documento do Ministério da Justiça e garantiu que a papelada não reúne dados com fins investigatórios. Relatório de inteligência não é investigação criminal. Inclusive, o Aras chegou a dizer que era um exagero que o STF estava fazendo. Óbvio do óbvio, né? O que o relatório fez? Ele coletou informações dos perfis de rede social para ver quais os funcionários estavam participando das agremiações de extrema esquerda aqui, né, do Antifas, né? Qual que é o... Isso é trabalho de inteligência, né? Não é preciso haver um ilícito. Muito embora nós saibamos que exista sim indícios de que o indícios não, né? Existe assim comprovação, né? Por via de vídeos e fotos e relatos, né? De ações criminosas por parte do Antifas, por ações de vandalismo, né, de agressão a opositores,
né? E também de ligações até com o crime organizado, etc. Por mais que hajam todos esses indícios, não é necessário que isso seja assim para que se faça um trabalho de inteligência. Um trabalho de inteligência nada mais é do que, bom, nós estamos aqui num governo, nós precisamos da máquina pública para atuar e é absolutamente necessário saber se existem certos funcionários com tendências ideológicas que os motivem a sabotar ou a não desempenhar perfeitamente a sua função. Isso não é o fim do mundo, gente. Você não está rompendo a privacidade das pessoas. Você não quebrou o sigilo de ninguém. Você simplesmente entrou na rede social. Coisas que, inclusive, vejam vocês, alguém tem que explicar isso para Carmen Lúcia, coisas que, inclusive, a própria pessoa optou por postar nas redes sociais. Se a própria pessoa optou por postar nas redes sociais, um documento que reúne as informações não pode ser tido como investigativo. Ora, porra, como diria o Olavo. Enfim, não é só exagero. Isso aí, a gente vai falar desse tema aqui. Vou voltar a isso no terceiro bloco, comentando aqui com o seu Sepúlveda a fala do Marco Aurélio. Isso aqui é mais uma amostra do que o Marco Aurélio está falando. O que o ministro Marco Aurélio Mello está falando. Mais uma amostra. Exatamente. É aquela coisa, né? Quando envolve a oposição, nossa, o STF vira um leão, né? Pois é. Quer defender com unhas e dentes, né? Bem, a gente vai comentar disso mais tarde. Então, tem uma outra aqui, Ítalo, por incrível que pareça, é do Infomoney. Olha só o que tá falando. Taxa de contágio fica menor que 1 e pandemia no Brasil pode estar desacelerando. Será que finalmente eles vão reconhecer isso? De acordo com os dados apresentados pelo Centro de Controle de Epidemias do Imperial College, a transmissão do coronavírus no Brasil está desacelerando. Segundo a universidade, a taxa de contágio brasileira, coeficiente que indica para quantas pessoas, em média, cada infectado transmite o vírus, foi calculado em 0,98 na semana que começou no domingo, dia 16. Essa é a primeira vez desde abril que o resultado aponta para um número menor do que 1. Quanto menor for a taxa de contágio, menor é a velocidade de contágio do vírus. Com a taxa em 0,98 no Brasil, o cenário é de desaceleração, já que isso significa que cada 100 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus contagiam outras 98, que por sua vez passam o patógeno para 96, né? Configurando uma progressão decrescente. Não é nada mais natural, né? Depois de tanto tempo, né, de pandemia. É o óbvio do óbvio, né? E detalhe, né? A taxa de infecção está diminuindo na mesma proporção, ou na mesma proporção não, mas ao mesmo tempo em que os lockdowns estão sendo revistos. Ó, que surpresa, não é verdade? Isso aí. Começaram a flexibilizar e mesmo assim está desacelerando. Pois é. Tivemos aí um segundo pico, né? Que é natural, porque a gente represou a imunidade das pessoas, né? A hora que você teve uma soltura, você teve um segundo pico e já voltou a cair de novo. Sim. Né? Já voltou a cair de novo. Nós temos mais... Veja bem, está caindo a taxa de contágio, está caindo mais rápido ainda a taxa de mortalidade, porque estamos conhecendo melhor o vírus, como ele atua, né? Entendendo melhores tratamentos pro vírus, né? Ele é um vírus, né? Como a gente já vem dizendo aqui, né? Ele tem a taxa de mortalidade parecida com a da gripe. Como ele atua um pouco diferente, a gente tomou um susto no primeiro momento, né? Agora, vamos começar a mexer no vespeiro, que é entender se realmente as mortes atribuídas ao Covid foram de Covid. É isso aí. Eu não vou esquecer disso aí não, tá? Eu não vou esquecer disso aí não. Porque segundo os números dos cartórios, né? Nós tivemos menos mortes. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho.
os números para vocês. Menos mortes de pneumonia, menos mortes de AVC, menos mortes de infarto em relação ao ano passado. As pessoas não morrem menos, a taxa costuma se manter constante. Então alguma coisa veio, né? Algo superveniente aconteceu. Será que o que aconteceu foi que algumas dessas mortes foram atribuídas ao coronavírus de maneira indevida? Né? Fica aí o questionamento. Algumas ou muitas? Algumas, muitas. Segundo o levantamento aqui, quase 70 mil mortes. Olha só. 70 mil mortes é 70% dos óbitos atribuídos. 70%. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E aqui você tem uma outra questão que vai precisar também ser muito bem investigada, tá? Por quê? A gente tem fortes indícios de que já havia transmissão comunitária no Brasil, pelo menos, né? Eu quero frisar bem aqui, pelo menos desde dezembro do ano passado. Então, o que aconteceu que de dezembro a março, né? Não morreu quase ninguém e de repente, de março para cá, começou a morrer um montão de gente. Porque até acontecer a transmissão comunitária, beleza, você tem como justificar. Não, é porque ainda estava, né, controlado e tal. Mas se a transmissão comunitária já está rolando desde dezembro, né? Você teve Réveillon, você teve... Os modelos matemáticos não batem, esse que é o problema. Pois é. Como você falou, você teve o Réveillon. Era pra gente ter tido um pico de mortes, né? No início de janeiro. No início de janeiro, ou talvez até em fevereiro. Sim. Né? Ou no mais tardar, em março, quando teve o primeiro caso registrado. Mas não tivemos. Não tivemos. Tivemos sim algumas mortes, como algumas pessoas estão pontuando, algumas mortes de síndrome respiratória aguda grave, não identificada, né? Que talvez possam ter sido algumas pessoas que foram contaminadas no começo. Não, é bem provável que seja. Bem provável que seja. Mas não foi a hecatombe que nos ameaçaram. Mas o que não faz sentido, Ítalo, é se tá tendo transmissão comunitária desde dezembro, aquela curva que a gente viu, né, dos óbitos, teria que estar começando ali. Uhum. E não em março e abril. Não faz sentido. Não faz sentido. Né? E aí você imagina quantas pessoas já foram infectadas e já superaram, ou seja, já estão com a imunidade desde dezembro, pelo menos, né, até março. É outro número também que a gente não tem como saber. Só se você fizer o exame para ver os anticorpos. Né? Porque o vírus já não vai estar mais lá. Exato. Então, quer dizer, tem uma série de questões aqui que precisam ser muito bem esclarecidas e que só te mostra uma coisa. Essa pandemia, né, que era real, que o vírus existe, ele se espalhou pelo mundo inteiro, né, que é o que acontece com a maioria dos vírus da gripe, inclusive. Né, mas o que a gente está vendo aqui agora com os dados que vem chegando é que essa pandemia foi utilizada como um meio político, como um meio de controle dos governos. Não tem outra explicação para isso. Tá? Como que você está há meses com transmissão comunitária, Réveillon, Carnaval, tudo acontecendo, né? O verão, né? Rio de Janeiro, e cadê aquele boom? Né? Morreram alguns. E aí olha a taxa de óbito desses que tiveram o SARS, né? Síndrome da... Como é que é o nome agora? Me síndrome falhou. respiratória aguda grave. É SRAG. Isso em português, né? Então, vê o número de óbitos desse tipo. Vê se não vai ser algo entre 0,2%. Que é, de fato, o esperado do Covid. Né? E aí o que aconteceu? Que de um mês para o outro saltou esse número. Né? Isso precisa ser muito bem investigado. A gente tem relato de uma amostra de esgoto lá do sul de outubro. Tá? Isso tá até no G1. Tá até no G1 isso. Tá? Depois vocês podem procurar aí no Google. Uma amostra do esgoto de outubro. Não sei se é Santa Catarina, se é Rio Grande do Sul. Mas eu sei que é da região sul. Que foi encontrado o novo coronavírus. Numa amostra de esgoto de outubro. Ou seja, é provável que desde ali já tivesse tendo transmissão comunitária.
E na Espanha, uma amostra de esgoto de março do ano passado, foi lá encontrado um novo coronavírus. Em março do ano passado. E aí como é que você explica o que aconteceu depois? O vírus estava avançando, mas não fazia nada. Depois, de repente começou a fazer. Não tem sentido isso. Isso vai precisar ser muito bem estudado, muito bem investigado, explicado, porque não é possível que a gente passou por uma loucura dessa, que ainda estamos passando, né? Inclusive a Câmara não ajuda, porque mantém leis absurdas de uso de máscara até dentro das casas das pessoas, se tiver aglomeração de pessoas, né? Então ainda estão passando por isso e vai ficar tudo por isso mesmo? Vai ficar sem nenhuma explicação lógica, racional, ou pelo menos uma tentativa de justificar o que aconteceu? Nada. Não é possível, né? Bem, mas uma notícia boa, né? A aprovação de Bolsonaro dispara novamente. O crescimento do governo do presidente Bolsonaro continua muito forte, avassalador. A pesquisa divulgada nessa quarta-feira, dia 19, é do Instituto Poder Data, né? A gente mostrou uma pesquisa que teve antes do Datafolha, agora é do Instituto Poder Data. Segundo os dados coletados entre os dias 17 e 19 de agosto, a aprovação do governo subiu de 45% para 52%. Em contrapartida, o índice de rejeição caiu de 50% para 40%. A pesquisa anterior foi fechada no dia 5 de agosto. A diferença nos índices de aprovação e rejeição entre as duas pesquisas, num prazo de apenas 15 dias, é considerada extremamente expressiva. Pois é, né? Quando a gente analisa as pesquisas dos Estados Unidos, né? O Paulo Figueiredo traz aqui algumas informações sobre pesquisas de lá, né? E ele frisa muito uma coisa que vale também para isso aqui, né? Que a tendência é mais importante do que o número em si, né? Então o que nós vemos aqui é o seguinte, né? Como bem frisou aqui a notícia, né? A diferença nos índices de aprovação e rejeição entre as duas pesquisas num prazo de apenas 15 dias, né? É considerado expressivo, né? Em 15 dias a aprovação disparou e a rejeição tombou. Isso é muito expressivo mesmo. A tendência é mais importante do que tão importante quanto, né, pelo menos, do que o número em si, né? Isso aqui, meus caros, é o desespero da oposição e o desespero do establishment, tá? Porque eles pretendiam, né, tudo que estão fazendo, a mídia, o STF, né? O tempo todo tentando marcar o Bolsonaro, tentar enquadrar o Bolsonaro numa narrativa de que ele é fascista, de que ele é ditador, de que ele está acabando com a democracia, de que o objetivo dele, na verdade, é livrar os filhos, porque os filhos são bandidos, ele é miliciano também. É sempre essa mesma conversa, toda vez. Aí vai o Bolsonaro e faz alguma coisa. Acaba uma obra do PT que o PT embargou, gastou 50 vezes mais do que precisava, não entregou, aí ele foi lá, em tempo recorde foi lá e entregou, né? Inaugurou uma termoelétrica, né? Deu o Tarcísio e tal, só falta asfaltar a praia, o cara, né? Então assim, esse tipo de coisa, né, não garante vitória no embate ideológico a longo prazo. Mas a pequeno e médio prazo, isso aqui dá muito resultado. Porque simplesmente o pessoal, a população brasileira está começando a ficar o povo mais esperto politicamente do mundo. Não é fácil nego vir com conversa. Sabe aquela coisa, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? O povo brasileiro tá olhando assim e fala assim, pô, esse cara aí é de verdade. Não adianta nego vir com um papinho, fala assim, não, porque isso aí é teatro, Bolsonaro é teatro, né? Ele finge que ele é simplão mesmo. Não adianta, o povo sabe, a gente tem internet em casa. A gente acompanha o Bolsonaro desde 2012. Tem
fotos dele, né? Tem vídeos dele, né? Pronunciamentos. A gente sabe que é o mesmo cara, desde sempre. Desde pelo menos 2012. Mudou aí algumas ideias, mudou aí algumas opiniões, mas o essencial continuou o mesmo. Não adianta vir com um papo de que, não, porque o Bolsonaro, a família Bolsonaro finge que esses dias fizeram uma matéria, né? A família Bolsonaro finge que é simples, mas tem 47 cozinheiros. Assim, não, meu filho, quem tem 47 cozinheiros é o Palácio da Alvorada. Quem tem 47 cozinheiros, quem usava os 47 cozinheiros era o Sr. Temer, a dona Dilma. O Bolsonaro não vai poder demitir essa galera porque é concurso público, né? Então tá lá, é óbvio que vai estar lá, 47 cozinheiros. Né? A Dilma gastava 50 mil reais no cabeleireiro e na maquiagem. Porra, pra ficar daquele jeito. Entendeu? E nego vem encher o saco por causa do Bolsonaro. Duvidar da costela, né? Que o Bolsonaro tava comendo. Duvidar do churrascão do Bolsonaro. Nego não acredita no estrogonofe do Bolsonaro. Gente, eu fui pro Palácio da Alvorada na Semana Santa, né? A gente foi lá, né, Max? A gente foi lá conversar com ele, né? Levar nossos votos, né? De que ele continue, né, na luta como ele tá. Fizemos uma visita de cortesia, ele muito gentilmente nos recebeu. Que é óbvio, o palácio é imenso, é muito luxuoso. Tem o cara, a gente sentou ali, tinha o cara que chegou já com o garçom, né, servindo água, oferecendo café, né. Tem essa gente, tem, lógico que tem, sempre teve. Mas é o presidente, pô. Exatamente. O PH tá aqui indignado, né, o PH lá de Morro Agudo, né. Não é possível que o nego não percebe isso. O nego realmente acha que vai falar um negócio desse do povo brasileiro. E o povo brasileiro fala assim: não, nossa, me enganei com esse cara. Porra, bicho. O povo brasileiro, apesar dos pesares, apesar de todo o trabalho maléfico que foi feito com a mentalidade do povo brasileiro ainda tem bom senso, um certo bom senso que você não tira, que é aquele bom senso que você adquire com o senso prático da vida. E brasileiro se ferra tanto na vida que ele precisa ter esse senso prático, né? Esse senso prático você não tira do cara, é quase que sobrevivência. Então o cara não vai cair numa história dessa, numa conversa dessa, de que o Bolsonaro tem 47 cozinheiros, então ele tá fingindo que ele é simples. Nego não cai numa conversa dessa. Nego não cai na conversa de que o Bolsonaro só tá tomando os louros os louros do como é que chama? Da transposição do Rio São Francisco. Quem fez, na verdade, foi o Lula. Nego não cai numa conversa dela. Nego viu o que foi essa história dessa transposição. A transposição do Rio São Francisco foi para o Lula o que o Aerotrem é pro Levi Fidelix. É um puta negócio que não saiu do papel. Nego fez, terminou ali 96% no cronograma, só que muito teve que ser refeito porque ficou exposto ao relento, né? Não é feito para isso, é feito para ter a água ali passando, então com o sol incidindo diretamente, né? Muitas das placas no fundo ali quebraram, teve que ser refeitas, né? Então não foi só 4%. E ainda que tivesse sido só 4%, né? O brasileiro sabe, o brasileiro sofre na mão de pedreiro. Né? O brasileiro sabe que precisa. Quando você pega um pedreiro ruim, o cara pode ter feito até 90%, até 99% da obra. Mas o cara deixa você na mão. Você pega um outro pedreiro que é melhor, o cara vai lá e dá um tapa geral, assim, termina e entrega pra você. O senso de gratidão que o brasileiro tem é com o segundo pedreiro, não é com o primeiro, que deixou você na mão. Ainda que tenha feito uma boa parte da obra, demorado, né, 5 vezes mais do que prometeu, não entregou, gastou horrores, né, te roubou no meio do processo, entregou pra você uma obra inacabada. Nego sabe que não pode ter o gratidão com esse cara. Nego sabe disso.
né? Enfim, tá aí o resultado. Tá aí o resultado do que toda essa mídia tá fazendo. Tá só elevando o cara. Tá só elevando o cara. E eu acho muito bem feito. Muito bem feito mesmo. Não, é aquilo que você falou, né? Tem ações que não tem jeito. A mídia pode fazer o que quiser, pode, né, fazer o malabarismo que for que você não esconde. Aqui, ó, falei do coisa do pedreiro aqui, já começou o negócio. Putz, estou passando por isso. Pois é. Pois é. Isso aqui é muito real pro brasileiro, é muito palpável pro brasileiro. Você não precisa muitas teorias políticas, né? Porque a gente faz estamento burocrático, assim, talvez o brasileiro talvez tenha um pouco de dificuldade de trazer para si, para perto de si, o que é o conselho de estamento burocrático. Agora, você fala um negócio desse aqui, o cara entende. O cara entende na hora do que a gente tá falando. Assim, ó, o Lula é um pedreiro mau, é um mau pedreiro que te roubou, que não entregou a obra, demorou anos para entregar a parte que fez, e a hora que entregou, veio outro pedreiro, deu um tapinha ali e terminou, entregou bonito. Exatamente. E funcional. E já tá tendo efeito disso. Vocês não acham que não acham que a bolsa tá estourando à toa? A bolsa tá indo pra casa do chapéu, né? Pra cima, né? À toa. Não é à toa. É por causa disso. Por causa desse tipo de coisa. Porque existe mais comprometimento, mais responsabilidade com o dinheiro público. É simples assim. Se não roubar, sobra, né? Como já dizia o Bolsonaro na campanha. Se não roubar, sobra. É isso mesmo. Pois é, agora... a gente sempre foi muito contra toda a loucura que fizeram aqui, né? Como uma histeria mesmo, devido à pandemia do coronavírus. E os resultados, mais do que previsto, mais do que previsíveis, né, agora estão saindo. Desemprego diante da pandemia tem alta de 20,9% entre maio e julho, aponta IBGE, ou seja, quase 21% de alta do desemprego. A pandemia do novo coronavírus fez o número de desempregados no Brasil aumentar em 20,9% entre maio e julho. É o que apontam os dados divulgados nesta quinta-feira, né, dia 20, pelo IBGE. Além do aumento do desemprego, a pesquisa mostrou que caiu em 3,5% o número de trabalhadores ocupados na comparação com maio. O país perdeu 1,9 milhões de trabalhadores informais em 3 meses. Houve queda de 42,6% no número de trabalhadores afastados devido ao isolamento social. 3,2 milhões de brasileiros recorreram a empréstimo, 3,2 milhões de trabalhadores afastados ficaram sem remuneração em julho. E 4 milhões de brasileiros recorreram a empréstimos financeiros em julho. De acordo com o levantamento, o país encerrou o mês de julho com 12,2 milhões de desempregados, cerca de 2,1 milhões a mais que o registrado em maio, quando somavam aproximadamente 10,1. Com isso, a taxa de desemprego passou de 12,4% em junho para 13,1% em julho. É assustador esses números, viu? Sim. Esses são naturais que a gente tá esperando, né? O desemprego o desemprego esse ano vai ser, assim, negócio estrondoso. Criminoso. Pois é. Criminoso. Não há outra forma de descrever, não. Temos os números ali? Só pra mostrar aqui então, pra vocês, ó, em números. Em relação a maio, aumento de 20% no número de pessoas sem emprego. De fato. Quase 21%. É. Pois é. Nada que o presidente já não tinha alertado desde o início, né? Uhum. E que a gente também vem falando aqui do que ia acontecer. É aquilo que a gente comentou, né, Heitor? A cura não pode ser pior que a doença, né? Não pode ser pior que a doença. E quando a gente fala de cura pior que a doença, vejam bem, estamos falando de vidas. Sim. Vidas que também se perdem, tá?
Porque muita gente cria uma falsa dicotomia entre economia e vida. Não, é tudo vida. Economia também é vida. Sim. Né? O cara que está desempregado, ele não vai pagar um plano de saúde para ele não vai ter condições. Os próprios laboratórios de biomedicina e os hospitais privados, etc., sofrem com a recessão econômica. Então, eles também, o serviço que eles ofertam, também cai de qualidade, forçosamente. Sim. Né? Então, tudo isso aí causa mortes. Exatamente. Né? Nós vamos ter aí, né, algo em torno de 70 mil crianças mortas a mais na primeira infância em decorrência da recessão econômica. Existe estudos que mostram que existe uma certa previsibilidade desse tipo de coisa. Isso fora, né, as 60 mil mortes, né, 60 mil operações oncológicas que deixaram de ser feitas durante o coronavírus. Inclusive um parente da Jéssica, né, minha namorada, né, que teve o seu tratamento de câncer comprometido e infelizmente veio a óbito. Nossa. Né? Enfim, né? Como é que você faz? Como é que você responde para essas pessoas aí? Né? Quando a gente fala a cura não pode ser pior que a doença, é disso que a gente fala. É de vidas também que se perderam por causa do lockdown. Não por causa da pandemia. Exato. Mas por causa do lockdown. E isso comparando números, estimativas de perdas de vidas do lockdown com aquelas mortes que são atribuídas ao coronavírus. Não podemos esquecer, a gente já falou isso aqui nesse bloco, mas eu vou falar de novo, não podemos esquecer da quantidade de mortes que há fundada suspeita de que não sejam por coronavírus. Algo em torno de 70%. Então você tira essas... Na pior das hipóteses, você tira, né, esses 70%, você fica com 30 mil mortes por coronavírus. Sentimos todas essas mortes. Todas essas mortes aí são mortes, são de pessoas que tiveram, têm suas famílias, né, que sentem a falta dos seus parentes, etc. Mas só isso já não dá para você comparar com o número das 70 mil crianças que vão falecer em virtude do lockdown, nem as mortes por câncer que não pode ser tratado, né, devidamente durante esse período. Só isso já nos faz pensar. Estouramos nosso tempo aqui, vamos para o nosso intervalo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. E com o senhor Sepúlveda aí, com seus excelentes comentários. Sai daí não, daqui a pouquinho a gente volta. O Terça Livre vive das vendas dos produtos que tem. Revista, diário, livro, caneca. Tá, diarioterçalivre.com.br. Lá você vai ter todos os nossos programas em menos de 24 horas, todos sistematizados por eixos temáticos e com horário, onde a gente comenta cada um desses assuntos, né? Para que você possa simplesmente clicar ali e num clique chegar no assunto que você está interessado. E aí, mesmo que você tenha perdido a live, você consegue saber aquilo que foi dito, né? Você consegue ver aí todas as notícias, os resumos e os resumos até também dos comentários. É um produto muito bom, de qualidade, muito bem feito, vale a pena. Então, diariotercalivre.com.br, tá? É isso aí, pessoal. Então, vamos lá, Max. Muito bem. Estamos aqui de volta, então, com o nosso Boletim da Manhã, começando esse segundo bloco, né? Eu quero dar então as boas-vindas ao senhor Sepúlveda. Bom dia, senhor Sepúlveda, tudo bom? Bom dia, Max. Bom dia, Ítalo. Bom dia a todos. Peço desculpa aqui pelo meu pequeno atraso, mas estou aqui com muita alegria para acompanhar mais um Boletim da Manhã e dar os meus pitacos aqui também. Isso aí. Então, olha, fica à vontade, senhor Sepúlveda. Sobre o último bloco, eu estava ouvindo vocês comentarem sobre o lockdown e sobre crise na saúde. É só dar um dado concreto, né?
um país que afundou na crise econômica como a Venezuela, qual é um dos piores da Venezuela? A saúde, em que doenças voltaram a existir, que não estavam erradicadas, o sistema de saúde é um colapso total. Então, realmente, essa dicotomia entre economia e saúde é uma fraude dessas típicas de imprensa, né? Exatamente. Bem, ontem teve a questão de uma votação para barrar o veto, né, do Bolsonaro, e isso aí convulsionou a economia, inclusive, viu? Bem, mas vamos lá. Senado libera aumento salarial para servidores durante a pandemia. O veto do presidente Bolsonaro a aumento de salário para servidores públicos durante o período de calamidade pública foi parcialmente rejeitado pelo Senado na noite de ontem. Isso porque a maioria dos senadores votou a favor de reajustes, mesmo em tempos de pandemia, para 3 categorias: educação, saúde e segurança pública. A decisão vinda do Senado beneficia servidores das esferas municipais, estaduais e federal. Os parlamentares ressaltam, contudo, que o aumento só poderá ser concedido àqueles que estejam trabalhando diretamente no combate ao novo coronavírus. Dessa forma, prefeitos e governadores poderão, caso a derrubada do veto se confirme, utilizar parte do auxílio de 125 bilhões liberados pela União para ajustar vencimentos de servidores. O senador Marcos Rogério do DEM votou contra a derrubada do veto presidencial. De acordo com ele, há peso fiscal ao liberar aumento de salário agora. Nesse sentido, reforçou que os profissionais em questão têm estabilidade assegurada, enquanto trabalhadores da iniciativa privada lidam com o desemprego. É aquele surto de bom senso, né? Pois é. E bem lembrado aqui, pessoal do chat, né? Isso aí, essa queda, derrubada do veto do presidente, que ainda não se concretizou, né? Tem mais alguns processos aí. Fez com que a bolsa abrisse em queda, né? Eu vou falar aqui também. Enfim. Então, Souza Buda? Eu vi ontem, estava aqui até diante de mim com a declaração do Paulo Guedes, né? Que ele diz: pegar o dinheiro da saúde e permitir que se transforme em aumento de salário do funcionalismo é um crime contra o país. Então, eu pergunto o seguinte: nós vemos um Congresso, no caso concreto só o Senado, né, ainda vai passar na Câmara, que fica o tempo todo jogando contra o país. Eles sabem os problemas que isso vai trazer, mas por demagogia, por jogar contra o presidente ou contra o governo, eles ficam acicatando o executivo com essas medidas. Você percebe o seguinte: não há o senso do bem comum. Quer dizer, nós já vimos como o dinheiro que foi empregue e foi usado, ou deveria ter sido usado para o combate à pandemia ou à epidemia, ou seja lá o que queiram chamar, esse dinheiro nós já estamos vendo que foi roubado à vontade, porque está havendo operações pelo país inteiro de fraudes do combate ao coronavírus. Pois agora vem mais um gasto e mais uma em plena crise. Quer dizer, eu estava ouvindo os números, eu não guardei bem os números, são dezenas e dezenas, se não centenas de milhares de empresas que foram fechadas por causa disso, e agora vai-se fazer aumento do funcionalismo. Quer dizer, eu concordo com as palavras do Guedes, né? Isso é um crime contra o país. Exatamente. Perfeitamente. Não, e a fala aqui do senador Marcos Rogério é interessante, né? Ele diz o seguinte: os servidores públicos continuam recebendo em dia, enquanto milhares de brasileiros estão perdendo seu emprego. Claro.
Né? Essa é a realidade. Né? Você está numa situação de completa calamidade, né? Em relação ao sentido da economia também, e de repente agora vai o Senado aprovar um aumento salarial para servidores públicos, que é aquilo que ele falou, que tem estabilidade de emprego e que continuam recebendo em dia, enquanto outras pessoas estão simplesmente... a gente acabou de ler, 21% entre maio e julho aumentou o número de desempregados. Agora são 12 milhões de desempregados no Brasil. É como você diz o seguinte, né? Você tá com um problema, tal, não sei o que, fica tranquilo, eu vou garantir o meu. É isso. Se vocês me permitem só ler aqui mais uma frase do Paulo Guedes, ele diz o seguinte: o Senado é a casa da República, onde os representantes têm que defender a República. No momento em que todos estamos sob o mesmo teto, dando sinal de disciplina fiscal, economia retomando o crescimento, construção civil indo bem, o Senado dá um sinal desses, não pode um desentendimento político estar acima da saúde do Brasil na hora em que o Brasil começa a se recuperar. Agora, fica uma pergunta, Ítalo e Max, fica uma pergunta. O que nós vimos de lockdowns, vocês estavam falando de lockdowns, estamos falando disso tudo, fica a pergunta: essas pessoas trabalharam voluntariamente pela quebra econômica do país? É uma pergunta que fica. E agora vem essa pergunta também em relação ao Senado. Isso é para estourar o Brasil, é isso? Exatamente. Agora, e essas instituições, então, estão funcionando para quê? Sim, exatamente. Há que se suspeitar, né, se isso tudo não foi de caso pensado, né? Sim, de caso pensado. Há que pelo menos se suspeitar, né? É o que a gente vem falando desde o começo aqui, né? Existem certos interesses que vão se sobrepondo aí, né? Então, ninguém tá dizendo aqui, por exemplo, que alguns dias atrás, a gente mostrou aqui o caso de Pelotas, né? Com sirene, toque de recolher, aquela coisa toda, né? Coisa bem cena de guerra mesmo. E ninguém acha que a prefeita de Pelotas, acho que é uma prefeita, é uma mulher, a prefeita de Pelotas, ela tá em conluio com o Xi Jinping. Não é disso que se trata, ou que o Ted Zadanão, ele nem sabe que é Pelotas, né? Onde fica, né? Agora, existem aí, né, interesses que vão se somando a coisa toda, né? Então eles têm interesse de quebrar a economia por razões geopolíticas e do outro lado aqui os prefeitos têm interesse aí de criar um caos, os prefeitos e governadores, né? Alguns têm interesse de criar o caos para poder fazer uma série de ações como essa aí, né? Licitações fraudulentas, sem licitação, né? Aliás, contratações fraudulentas sem licitação nenhuma, superfaturadas, etc, né? Reajuste de servidores, né, para poder formar uma base eleitoral. Isso aí tudo é caso pensado para se manter no poder. E a consequência disso é imediata, né? Além da bolsa ter aberto aqui em queda hoje, o dólar dispara e supera R$ 5,65 após Senado derrubar veto a reajuste de servidor. Né? Porque, claro, isso aí dá uma desconfiança, né, do país. O investidor internacional, investidor estrangeiro, ele olha isso aí como um sinal de grande desconfiança. Como é que um país no meio, né, e ainda mais que o Brasil está sendo muito mal visto lá fora em relação à pandemia, devido aos números inflados que a gente tem de óbitos. Né? Então parece que aqui é o caos. O que está se vendendo lá fora, até também para acabar com a imagem do Bolsonaro no exterior, e para causar essa insegurança dos investidores, né, o que está sendo vendido lá fora é que o Brasil está assim, vala comum, né? O nego deve estar achando que aqui está o pandemônio total, né? As pessoas estão morrendo pela rua. Uhum. É isso que está sendo vendido lá fora. E aí o que aconteceu é isso aqui. O dólar opera em forte alta nessa quinta-feira, com as atenções dos investidores voltadas para as discussões
em torno do orçamento do governo para 2021 e preocupações sobre a trajetória das contas públicas, após o Senado derrubar o veto do presidente Bolsonaro ao reajuste salarial de servidores públicos. Pois é. É isso. É isso. É isso que a gente vai ver. É o que já se esperava, né? Sim, mas, Ítalo, eu acho o seguinte, que realmente as palavras do Paulo Guedes são um crime contra o país. Está aí, quer dizer, esses efeitos que o Max está lendo aí, das bolsas caírem, de tudo isso, quer dizer, isso é para desestabilizar um país que até tem sido exemplo na recuperação econômica da pandemia, depois de terem estourado com tudo, com lockdowns translocados, com isso tudo, governadores, prefeitos terem anarquizado o Brasil, o governo conseguiu manter um caminho para não deixar entrar a economia em colapso. E os senhores do Senado agora dão um pontapé no veto só para fustigar o governo. E só para baralhar as contas. Quer dizer, é uma coisa inacreditável. Perfeitamente. Exatamente. É inacreditável, né, se você puder. Inacreditável. O pior é que é o seguinte, é inacreditável, mas ao mesmo tempo é tão comum, é tão típico. Acho que isso é o que mais me dói, sinceramente. São propriamente oligarquias tomando conta do país, em proveito próprio. Pois é, e essa manipulação, né, que eles fazem da imagem do Brasil lá fora, com dados e tudo, por exemplo, eles para não dizer, né, que o coronavírus está desacelerando, está em queda no Brasil, aí sabe como é que eles põem a manchete? Eles põem assim: coronavírus, a infecção diminui em 12 estados, mas aumenta em outros 5. Aí tu pensa, pô, mas então tá diminuindo, né? Porque se tá diminuindo em 12, tá aumentando em 5, no geral, no montante, país, tá diminuindo, né? Porque às vezes aquele 5 estados antes tiveram menos, né? E agora estão em outra fase. É o que a gente tá falando, né? A gente falou várias vezes já, né? O Brasil é um país continental. Como país continental, ele vai atingir picos de maneira diferenciada em vários locais, né? Exatamente. Então os picos eles vão... Na verdade, quando a gente vê aquele platô, né, que é o contágio do coronavírus, na verdade, o que é? Na verdade, são picos somados. Né? São vários, um pico aqui, um pico aqui, um pico aqui, um pico aqui. A impressão que dá é que é um platô, né? Uma curva achatada, né? Sim. Não, mas aquilo ali são vários picos, né? Tem um comentário aqui, um superchat aqui da Marli Álvares, né? Ela diz o seguinte: sou funcionária pública e estou envergonhada com essa decisão. Se todos têm que fazer sacrifícios, por que nós não? É isso aí. É isso aí, Marli. Parabéns aí pelo seu posicionamento. Muito bom. Muito digno. E reforço o que eu falei ontem, né, a respeito dos funcionários públicos, né? Apesar das críticas, nós temos a estrutura do Estado, né? Essa crítica não se transfere aos funcionários públicos, que são cidadãos brasileiros como todos os outros, né? Pessoas simples que trabalham, querem criar suas famílias, né? Muitos têm a sua fé, a sua religião, né? E praticam, né? Enfim, nada os desabona. Exato. E, né, outra consequência... Pode falar, seu Sepúlveda. Só uma pequena... Vou dar aqui um pequeno dado, porque as pessoas vivem no Brasil, não têm ideia, talvez, do país no qual eles vivem. Em matéria de distâncias, eu estou nesse momento em Fortaleza. A distância de São Paulo a Fortaleza é mais ou menos a distância de Lisboa a Varsóvia. Mais ou menos. Porque não sei se a pessoa tem a dimensão do que isso quer dizer. É toda a Europa, praticamente. Né? Quer dizer, isso só São Paulo e Fortaleza, porque tem distâncias muito maiores. Então, realmente, nós vivemos num país como se fosse um continente mesmo. Né? Uhum. Tem que ter realidades bem diferentes nos seus... enfim, nas suas localidades. Então, a pessoa acha que está falando do Brasil, claro, é tudo Brasil, então, mas a pessoa não tem noção dessas dimensões. Com certeza. Com certeza, não tem mesmo. Muito bem.
E uma outra consequência disso tudo que a gente tem vivido é a questão do auxílio emergencial, que está sendo aí a tábua de salvação para muitas pessoas, né? Apesar de ser uma medida, né, que a médio e longo prazo, né, ela pode causar até um efeito muito ruim para o país, né, mas a curto prazo não, é inegável que tem sido a tábua de salvação para muitas pessoas do país. E então o Bolsonaro decide prorrogar o auxílio emergencial até dezembro, né, porque esse vai ser um outro problema que eu venho sempre falando aqui, né, como parar esse auxílio emergencial. Né, porque enquanto estiver dando auxílio emergencial vai estar tudo bem, mas quando parar, a oposição vai vir forte, né? Vão começar a falar que o Bolsonaro não se importa com o pobre, tudo, ou seja, vai vir aquela narrativa que a gente já conhece, né, por parte tanto dos partidos de oposição quanto por parte da grande mídia. Mas por enquanto a notícia é essa, né? O presidente Bolsonaro afirmou nessa quarta-feira, dia 19, que o auxílio emergencial deve ser prorrogado por mais alguns meses, podendo ser estendido até o final do ano. A declaração foi dada durante a cerimônia no Palácio do Planalto, em que o presidente sancionou 2 medidas provisórias aprovadas pelo Congresso Nacional. A que institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos e a que cria o Programa Emergencial de Acesso a Crédito. Segundo o presidente, o valor do benefício aos informais pesa nos cofres públicos e, por isso, deverá ser reduzido nos próximos pagamentos. Do que talvez possa ser proposto, né, por parte do governo federal, a estratégia, né, é o período de desmame, né? Você vai diminuindo o auxílio emergencial. Eu fiquei sabendo que talvez existia uma proposta de estendê-lo um pouco mais até do que isso aí, do que a notícia está dizendo, mas com um valor mais reduzido, né? Talvez para 200 ou 300 reais, né? De fato, isso, 600... Isso aí, por ano que vem, isso. Ano que vem. De fato, mas 600 reais ad eterno não vai rolar. Não tem dinheiro para isso. Não adianta. Então, mas é preciso manter também a capacidade de consumo da população enquanto tá é o que vai tirar a gente da fossa, né? Então, assim, a verdade é que o Estado ele é muito inchado, ganha demais, né? E gasta muito também, né? E pelo menos agora tá destinando alguma parte do recurso para a população, o que é bom, não é ruim, né? O que é ruim é você ter que fazer esse processo, né? Mas como isso não está disponível no momento, fica aí essa saída momentânea, né? Enfim, esperemos, né? A gente vai ter que combater muito essa narrativa no futuro, realmente. Exatamente. Eu acho que isso aí vai dar ainda grande problema lá na frente. Vamos ver. Seu Sepúlveda. Olha, eu sempre faço o mesmo raciocínio. Quer dizer, nós estamos sendo vítimas de um processo político deslocado, que aproveitou a pandemia e aproveitou a questão da doença para lançar o país no caos como fator de desestabilização. Quando o governo propôs que houvesse um sistema racional de enfrentar a doença, não fazendo lockdowns, etc., o país não teria entrado nesse colapso que entrou. Agora, é uma necessidade de dar esse auxílio. Porque você não pode deixar as pessoas numa situação crítica. Então, eu acho que nós estamos diante de uma situação em que o Estado se reforça, mas como consequência da irresponsabilidade eu diria mais do que irresponsabilidade, dos crimes políticos que foram praticados em nome de combater a doença, para salvar vidas. Tudo era para salvar vidas. E portanto, agora não vejo como é que se pode acabar com esse auxílio imediatamente. Não vejo, sinceramente. Se bem que eu não sou entendido em economia, não estou aqui dando observação de um leigo a esse respeito. Perfeitamente. Não, com certeza. Né? Mas aqui a questão que eu queria levantar nesse debate é o seguinte,
né? Até quanto tempo você vai fazer as pessoas dependerem disso? Né? Exatamente. O auxílio não resolve o problema. Exatamente. Né? Bom, mas é que o problema é o seguinte, Max, se você quebra, veja o seguinte, a quantidade, eu vi isso em São Paulo, vi, assim, ver com os meus olhos, é o pequeno restaurante, é a pequena empresa, não sei quantos, tudo quebrado. E quebrado por quê? Por deslocados políticos, criminosos políticos, que decidiram decretar um lockdown absurdo. Essas pessoas são pessoas que vão precisar sobreviver. E agora? Quer dizer, então, é evidente que esse aí é uma ajuda que não pode ficar ab eterno. Mas agora, como é que se vai recuperar a economia? É um problema sério. E depois outra coisa, uma economia que esses senhores que ficam arrebentando testes gastos, como ontem fizeram no Senado para arrebentar os gastos do país, não querem uma economia mais aberta, não querem uma economia mais desburocratizada, não querem privatizações, não querem nada disso. Eles querem um Estado nas mãos deles para eles ficarem sugando o Estado e oprimindo a população com o próprio Estado. Então, sinceramente, claro, como eu lhe digo, não sou entendido de economia, não vejo muito como isso acabar imediatamente, não vejo. Exatamente. Porque destruir uma coisa é muito fácil, reconstruí-la é um pouquinho mais complicado. Isso é, Sepúlveda, a base do pensamento conservador do Roger Scruton, né? Roger Scruton dizia que qual é a definição de um conservador? Um conservador é aquele que entende que é mais fácil destruir do que construir e que, portanto, o esforço humano tem que ser voltado mais à preservação do que à reforma. Isso aí. Perfeito. Excelente. Perfeito. Ítalo, e a gente está quase chegando já ao final aqui desse segundo bloco, né? E sempre dá aquele recadinho, né, no final sobre os produtos, as coisas. Perfeito. E a gente tem também a visita agora, né? Visita aqui ao Terça Livre. Pois é, né? Então você que está nos assistindo, que é nosso seguidor, nosso apoiador e nosso assinante, né? É exclusivo para os nossos apoiadores e assinantes, e queira visitar o estúdio do Terça Livre, né? Queira conhecer como é que a gente faz o nosso boletim, assistir o boletim ao vivo, estar com a gente depois do boletim também para conversar um pouquinho. Você será muito bem-vindo aqui às terças-feiras. Estamos abrindo nosso estúdio aqui às terças-feiras para os nossos apoiadores e os nossos assinantes, com uma forma de gratidão, de agradecimento aí pelo esforço que vocês têm de nos manter aqui no ar, tá certo? Então, como é que você faz para estar aqui com a gente? Você manda um e-mail para suporte@terçalivre.com.br, suporte@tercalivre, sem o cedilha, né? @tercalivre.com.br, e no assunto do e-mail você escreve Visita TL. É imprescindível que você coloque o assunto como Visita TL, porque isso aí é o que vai garantir que a gente consiga achar o seu e-mail no meio de todos os e-mails do suporte, né? Então, escreva lá, Visita TL, requisite a sua visita, você vai receber um formulário. Preenchendo esse formulário, a gente vai dar para você a confirmação. Já tivemos a primeira visita agora nessa terça-feira agora, e na terça-feira que vem teremos a segunda visita. Já tem gente que está me escrevendo, assim, me inscrevi e tal, já recebi a confirmação, terça-feira nos vemos, etc. Então, é isso aí, pessoal. Será muito bem-vindo aqui no estúdio Terça Livre, conhecer aqui como é que a gente faz o processo, como é que a gente faz, conhecer o Anderson PH, né, por trás das câmeras aqui também. É isso aí. Verdade. Então é isso, pessoal. Valeu. Muito bem. Então a gente está indo agora por um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco, comentando a principal notícia do dia. Sai daí não.
Bem, a gente tem aqui uma fala, pessoal, do Marco Aurélio, né? Que é basicamente assim, você tirar aqui o véu, né? Você tirar aqui o véu do que está acontecendo na questão do STF. Marco Aurélio Melo admite que oposição usa o STF contra o governo. O ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, afirmou que a corte está sendo usada por siglas de esquerda para desgastar o presidente Bolsonaro. Como já disse em sessão do caso da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, o STF está sendo utilizado pelos partidos de oposição para fustigar o governo. Isso não é sadio. Não sei qual será o limite. São palavras do Marco Aurélio de Mello. Isso aqui está entre aspas, ou seja, são palavras dele, ipsis literis. Afirmou Marco Aurélio de Mello em entrevista ao portal Gaúcha. Recentemente, os ministros votaram uma ação do Partido Socialista Brasileiro contra a atuação da ABIN. Os magistrados decidiram restringir o poder do órgão. Quanto ao julgamento do relatório elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública contra supostos membros do Antifas, movimento de extrema esquerda, Mello interpelou: dossiê antifascista soa mal. O governo estaria dando um tiro no pé, admitindo ser fascista? Publicado pelo UOL, o documento é chamado de dossiê pela imprensa tradicional. Na papelada, cerca de 500 servidores públicos estariam ligados à agremiação de radicais, conforme noticiou aqui também a Revista Oeste, da onde é essa notícia que eu estou lendo agora. Os integrantes do Antifas promoveram quebra-quebra em São Paulo em maio, também promoveram baderna aí no Rio de Janeiro, né, numa manifestação contra Bolsonaro. É sempre bom lembrar disso, né? Tivemos várias manifestações a favor do Bolsonaro sem nenhum problema, né? Sem nada de errado acontecendo. A primeira manifestação desses movimentos antifas, né, chamados antifas, contra o Bolsonaro, a gente teve depredação de patrimônio público e privado e, inclusive, pessoas sendo agredidas, né, tanto em São Paulo quanto no Rio. Mas tá aí a fala do Marco Aurélio Mello, né, que fica registrado, né? Aquilo que muitos acusavam de ser teoria da conspiração, né? Não é bem por aí, né? Agora você tem um membro da corte admitindo que existe uma tecnificação do STF contra o Jair Bolsonaro, contra o que faz Jair Bolsonaro, contra o governo de Jair Bolsonaro, né? O que ele está dizendo aqui? Não é só que os partidos de oposição estão acionando o STF, não está criticando os partidos de oposição, né? Porque por mais, né, complicado que seja mais criticável que seja essa tática, é direito dos partidos postularem diante do STF. O que eles estão dizendo é o seguinte, que o STF se ele está sendo usado, né, é um ato já concretizado, não é uma tentativa de uso, né? Então, quer dizer, se ele está sendo usado, ele está se permitindo usar. Certo? Isso. Então o Marco Aurélio Mello está efetivamente acusando a própria casa, a própria corte, de se permitir usar contra o governo Bolsonaro por partidos de oposição. Isso não é pouca coisa, gente. Isso não é pouca coisa. Nada disso aqui é novidade para a imensa maioria daqueles que nos assistem nesse momento. Aqueles que nos assistem nesse momento, a imensa maioria sabe muito bem disso aqui. Já sabe disso, ó. Lá atrás. Mas vir da boca de um togado é um diferencial. É um diferencial. Agora fica o questionamento, né? E vão fazer o quê com isso aqui, meu Deus do céu? Vão fazer o quê com isso aqui? Eu já acho um assinte. Ninguém tentou conversar com o Marco Aurélio Mello? O governo não tá em diálogo com esse cara? Com ele, com o Fux, talvez? Né?
pra entender o que tá acontecendo. Pelo menos isso, né? Eu não sei se o senhor Sepúlveda tem algo mais a comentar. Senhor Sepúlveda? O Sepúlveda tá ouvindo a gente? Acho que travou. Acho que ele tá travado. Travou. É. O Sepúlveda tá em viagem também? Tá no hotel? Sim, aí tá com a internet Tá com a internet... um pouco ruim. Até o áudio dele tava dando um pequeno problema aí, né? Isso. Deixa eu aguardar ele voltar. Sim. Bem, mas enquanto o seu Sepúlveda não volta para comentar essa notícia, saiu uma notícia aqui há 14 minutos no Globo. Steve Bannon, ex-estrategista de Trump, é preso sob acusações de fraude. O ex-estrategista do presidente Donald Trump, Steve Bannon, foi preso na manhã desta quinta-feira sob acusação de fraude pelo desvio ilegal de centenas de milhares de dólares doados para a construção do muro entre os Estados Unidos e o México. A campanha, segundo a Procuradoria-Geral de Nova York, teria arrecadado um total de 25 milhões de dólares. Os acusados fraudaram centenas de milhares de dólares dos doadores, capitalizaram em cima de seu interesse de construir um muro na fronteira para arrecadar milhões de dólares sob o falso pretexto de que a quantia seria usada em sua construção, disse a procuradora Audrey Strauss. Pois é, a acusação é grave, né? Isso precisa ser investigado porque a gente sabe que também o Steve Bannon incomoda muito a esquerda, né? Americana e global. Exato. Né? Então, não é qualquer pessoa. Pois é. Né? O que conta como fraude nesse caso aqui? Né? Porque se a campanha arrecadou 25 milhões de dólares. Eu só tô supondo aqui, tá, gente? Eu tô com informações também bem superficiais ainda, né? Mas vamos fazer um trabalho aqui enfim, de hipótese, né? A campanha arrecadou 25 milhões de dólares. Segundo a própria denúncia aí, a própria notícia, a fraude é de alguns milhares de dólares. Centenas, né? Ou seja, centenas de milhares. 100, 200, algo assim. Algo assim, né? Eu pergunto, quem é que averiguou a destinação dessas centenas de milhares de dólares? Será que isso não foi não sei, né? Gastos operacionais? Pois né? Eu pensei nisso agora também. A primeira coisa que tem que pensar é isso. Outra coisa, que mal o cara faz uma campanha para arrecadar um dinheiro para uma finalidade, ele tá dedicando seu tempo para aquilo, que mal há ele tirar do dinheiro doado uma porcentagem para o próprio sustento. E a porcentagem não precisa ser mínima, ela pode ser o quanto, a rigor, o quanto ele quiser. Sim. Ou não. Ou seja, a vaquinha, por exemplo, né, o que a gente está divulgando, algumas que a gente vem divulgando aqui, né? A vaquinha, ela retira uma porcentagem. Ah, nossa, que absurdo, você está retirando porcentagem de um valor doado para uma causa social. Eu falo assim, o serviço tem que continuar. Né? Depende do serviço. Isso é um serviço, né? Ele tem que se pagar, ele tem que dar lucro. Não há mal nenhum nisso. Então, vamos lá. Da maneira como está posto, vou frisar isso, da maneira como está posto, me parece muito incômodo a forma como ele foi preso. Muito incômodo pra mim. Se você puder estar de volta aqui com a gente? Perfeito. Então, acabou que a gente comentou duas notícias. A do Barroso, a do Marco Aurélio e a do Bannon. Então vamos voltar primeiro para do Marco Aurélio, depois a gente comenta o do... Certo. Eu acho o seguinte, que o Marco Aurélio, essas declarações do ministro Marco Aurélio têm a ver com a votação sobre a ABIN. Isso aí foi dito pelo Max. Naquela sessão, não sei se vocês acompanharam, ele disse durante a sessão que ele não queria estar votando num recurso que era claramente para fustigar o governo. Ou seja, ele rasgou o véu
desse cinismo que nós estamos presenciando, que é os partidos da oposição governando o Brasil através do STF. O STF intervindo em tudo, na ABIN, nisso, naquilo. E ele acabou rasgando o véu dentro da casa, dizendo o seguinte: isto aqui está sendo usado, o Supremo está sendo usado pela oposição para fustigar o governo. Agora, eu acho que essa declaração do Marco Aurélio tem uma gravidade muito grande, porque é do ministro do Supremo Tribunal Federal que está fazendo uma acusação aos outros, e não é, portanto, gabinete do ódio, e isso, aquilo outro. É um próprio ministro do Supremo Tribunal que está dizendo isso. Ora, isso é uma coisa que é visível a todo mundo. A oposição está usando o Supremo para governar o país. Eles não têm votos, então eles vão para o Supremo e o Supremo vai dando tudo o que eles querem. E é numa cadeia fechada. É Rede, é PSB, é PDT, e eles têm um esquema e vão, através do Supremo, fustigando o governo, impedindo o governo de governar. Essa medida da questão da ABIN foi mais um absurdo. Quer dizer, depois você veja o seguinte: o que é que quer dizer? Você vê que há uma maldade da imprensa, um dossiê. Ora, que eu saiba, serviços de inteligência fazem o quê? Relatórios. Que eu saiba, são isso. Eles fazem relatórios de inteligência a respeito de qualquer situação. Se a situação é que funcionários públicos participam de uma organização criminosa, eles também têm que fazer esse relatório. Isso é um dossiê? Isso não é um dossiê. Isso é um relatório de inteligência. Então você vê que há uma deformação da própria imprensa ao apresentar as coisas para depois facilitar medidas absurdas do Supremo Tribunal Federal. Só que neste momento aparece um ministro do Supremo Tribunal Federal e diz isso. Ele diz com todas as letras. Agora, isso tem todo o peso que tem o ministro do Supremo Tribunal confessar o que é que está acontecendo ali dentro. Perfeitamente. Deixa eu esclarecer um negócio aqui que o pessoal não entendeu aqui a minha afirmação. Eu não estou dizendo que roubo e desvio é justificável. O que eu estou dizendo é que não está claro que o que aconteceu pode ser classificado como roubo ou desvio. Né? E muita gente tá achando que a vaquinha é do Terça Livre. Não é. Não? Porque eu falei, até uma moça que perguntou assim, ficou muito falso você falar que é para não doarem no Superchat, sendo que tinha uma porcentagem envolvida. Não, a porcentagem envolvida é da empresa que faz a vaquinha, da plataforma, não é nossa. Tá? A empresa que faz a vaquinha, né, ela tem um custo operacional que precisa ser incluído, né, justamente com essa com essa porcentagem, né? O que eu estou chamando a atenção é o seguinte: não está claro para mim, da forma como está posto, e é preciso tomar cuidado, porque o Steve Bannon incomoda muito, e a esquerda é muito capaz de fazer isso, tá? É muito capaz de fazer isso. Não está claro para mim que o que foi feito de fato é desvio ou roubo. O que eles podem estar chamando de desvio ou roubo, né? Por conta da porcentagem, eu tô falando, que é uma porcentagem baixa com relação ao que foi ao montante arrecadado, né? Pode ser muito bem ser só custo operacional. Isso é absolutamente comum em fundraising. Isso é absolutamente comum em fundraising. Tá certo? Não, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo, eu fui claro nisso. O que eu estou dizendo é que não está claro que isso aqui é aquilo do qual o Steve Bannon está sendo acusado pode ser classificado como desvio ou roubo. Né? Não disse que desvio ou roubo é justificável. Pelo amor de Deus, porra. O que o pessoal tem que entender é o seguinte, né? A gente não tem todas as informações, né, sobre esse caso ainda. Acabou de sair, né, na imprensa internacional, aí tem uns 20, 30 minutos também. Então, o que a gente tem que estar falando aqui para tomar cuidado é se não é algo que acontece muito no Brasil, inclusive, criação de narrativa por parte
da esquerda americana e por parte da grande mídia, que é basicamente a mesma coisa. Inclusive, né? Seu Sepúlveda. Vocês, é o seguinte, não, essas notícias, eu estava acompanhando aqui o Twitter, está saindo em várias agências, em vários jornais, inclusive a Folha acabou de publicar uma notícia sobre isso agora. Se nós acompanharmos a situação americana, e como temos acompanhado, e nós vemos que a campanha nos Estados Unidos e a guerra política nos Estados Unidos é violenta. É preciso não esquecer que o Obamagate continua a dar os seus passos e pegando gente, inclusive confissões de que houve uma montagem contra a campanha do Trump. Agora eu pergunto o seguinte, eu não estou fazendo aqui o julgamento sobre o Steve Bannon porque eu não tenho os dados, não posso fazer isso. Mas fica aquela desconfiança, essa operação em cima do Steve Bannon é realmente uma questão certa, líquida e certa, ou é uma operação política para tentar fustigar o presidente Trump na sua tentativa de reeleição? É uma pergunta que tem que ficar. Depois tem esses lados concretos que o Ítalo estava dizendo. Evidentemente, qualquer campanha, quando você tem uma campanha de levantamento de fundos, seja para o que for, você tem uma organização e esses gastos da organização, da campanha, das pessoas que trabalham nela, fazem parte do sistema de levantamento de fundos. Isso aí é a coisa mais lógica do mundo, né? Porque se você vai fazer uma campanha, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo, para distribuir roupas a pessoas que estão necessitadas, e se você há uma calamidade pública e você levanta esses fundos para fazer essa distribuição. Para fazer essa distribuição não é só para comprar roupas, é para as pessoas que vão distribuir, como é que vão os transportes que vão ser feitos, as pessoas que vão trabalhar naquela organização. É óbvio que é isso. Não estou dizendo aqui se houve fraude, se não houve, porque eu não tenho capacidade para julgar uma coisa que eu não conheço. Eu só estou dizendo que o que o Ítalo disse tem toda a lógica. É isso. Sim. Não, e além dessa questão de afetar o Trump, né, indiretamente, o Steve Bannon, ele tem um esforço imenso para criar toda uma mídia conservadora nos Estados Unidos. Né, você tem o próprio jornal dele, né, o Breitbart, que ele criou. Ou seja, ele incomoda demais a grande mídia nos Estados Unidos, a esquerda em geral e os globalistas também. Então há pessoas aí muito poderosas, infelizes com o Steve Bannon. Agora você quer ver? Pode falar. Chamou uma atenção que uma das notícias que eu li dizia assim: Steve Bannon é preso por fraudes em levantamento de fundos na internet. Isso me cheirou uma narrativa. Porque o que é que os Sleep Giants e outras coisas têm feito? É tentar bombardear os conservadores nas suas campanhas de levantamentos de fundos. Não é isso? Então, e essa notícia tem algo de narrativa. E por isso uma das desconfianças com que eu fiquei a esse respeito. Mas, claro, dizendo que, mais uma vez, nós estamos tendo contato com as notícias agora. Não podemos saber o que é que aconteceu em concreto. Justamente. Pois é. Agora você quer ver uma situação gravíssima nos Estados Unidos e que praticamente não se fala aqui no Brasil, né? É aquela questão da relação, por exemplo, do Bill Clinton, né, com o Epstein. A gente tem, aí eu até botei, mas eu nem sei se a gente pode mostrar essas fotos aqui, né? Mas a gente tem a mídia americana, né, a mídia internacional, alguns sites, inclusive o Daily Mail,
falando o seguinte, né, mostrando fotos que mostram Bill Clinton recebendo massagem de uma das vítimas de Epstein. Olha só. Né? O Epstein era aquele cara que fazia, aliciava, né, mulheres e basicamente transformava elas em escravas sexuais, né, para pessoas ricas nos Estados Unidos. E aí você tem fotos do Bill Clinton recebendo massagem de uma das vítimas do Epstein. O negócio era cabuloso, né? Então, você poderia talvez explicar um pouco melhor? Vamos lá, né? O que é o caso do Epstein, né? Pra quem não sabe, né? Epstein é um milionário, foi um bilionário americano, né? Amigo de muita gente do poder, em especial a família Clinton, né? Mas de muita gente do poder. E que tinha uma ilha, né? E lá nessa ilha se praticava abertamente orgias com menores de idade, né? Era uma ilha onde tudo se podia, né? E foi preso por causa disso e foi suicidado na cadeia. Essa história do suicídio do Epstein aí é um negócio assim, já virou até meme nos Estados Unidos. Já tão claro que ele não se suicidou. O negócio assim, a câmera... elas param de funcionar. Pararam de funcionar, aí quando volta a funcionar ele tá lá enforcado no lençol. Isso aí. É literalmente isso. O PH começou a rir aqui. É literalmente isso. Aí é óbvio, né? O nego não vai acreditar que esse cara se suicidou, né? E agora nós temos aí uma das vítimas, né? Do Epstein dando aí uma massagem aí no Bill Clinton. Exatamente. Aí tá aqui a notícia do Daily Mail, né? O Daily Mail que conseguiu essas fotos aí, mostrou, né? As fotos reforçam as ligações de Clinton com o pedófilo Epstein, enquanto o ex-presidente, de 72 anos, se prepara para apoiar Joe Biden na convenção democrata. Por que não vão falar dessa relação aí do Clinton? Por que ninguém vai investigar isso? Se fosse o Trump, né? Você imagina? Se tivesse uma foto do Trump com o Epstein quando os dois tinham 16 anos. Pois é. Imagina. Ele tava estampado, amigo de infância do Trump. E seria um escândalo. A CNN, todo mundo ia fazer, né? O dia inteiro falando disso. Mas como é o Bill Clinton, só finge que não vê. São fotos, tem fotos. É porque, não sei se a gente pode mostrar aqui, não sei se a menina já tinha 18 anos ou não. Não. Se for menor-idade... Então é melhor não mostrar. Mas vocês podem entrar lá no site do Daily Mail, né? Põe lá o Daily Mail Bill Clinton, que vocês vão achar. É fácil aqui, né? Não tem nada demais nas fotos, tá, gente? É só uma massagem mesmo normal. Mas o problema é o YouTube, né? Expor uma vítima. E expor também, né? Porque mostra o rosto da menina e tal. Então isso não é bom. Bem, mas tá aqui, ó. De acordo com o Daily Mail, Clinton viajou inúmeras vezes no jato particular de Epstein. Olha o nome do jato, o Lolita Express. Lolita Express. Olha só. Socializou-se com uma suposta madame, Ghislaine Maxwell, e enfrentou uma série de acusações de má conduta sexual durante seus anos na vida pública. Mesmo assim, o 42º presidente dos Estados Unidos ainda é reverenciado nos círculos progressistas, apesar dos crimes de Epstein. Nas fotos, Clinton senta-se confortavelmente e sorri, enquanto Shawnee Davis, de 22 anos, né, estava com 22 anos na época, que atuou como massagista pessoal de Epstein, né, faz aí a massagem no pescoço, nos ombros do Clinton. O Daily Mail revela que Clinton, então, com 56 anos, reclamou de rigidez no pescoço após dormir no jato particular de Epstein durante uma viagem humanitária, né, entre aspas, com o pedófilo à África em setembro de 2002. Maxwell, que agora está na prisão por acusações de tráfico sexual, incentivou repetidamente Davis a fazer a massagem em Clinton, enquanto o grupo reabastecia em um pequeno aeroporto em Portugal depois de um voo de Nova York. Após a insistência de Maxwell, Clinton perguntou, né, se ela poderia fazer a massagem aqui. Bem, aqui tem um pouco mais de detalhes, mas não interessa. A questão não vai ser falado. Né? Não vai ser falado. Você não vai ver isso na grande mídia, você não vai ver isso no Globo, né? Você não vai ver isso nos grandes canais de comunicação brasileiros. E é um escândalo.
É um escândalo absurdo isso aqui. De fato. Se você puder, quer comentar alguma coisa? Porque eu... Não, o tweet é esse, né? Quer dizer, eu vou comentar o quê? Isso é evidência da evidência. Exatamente. Mas, e você vê o seguinte, como há um establishment político, empresarial, tudo, completamente podre, né? E essa guerra eleitoral também. Então, o que é que nós vamos esperar de pessoas desse nível, né? É o que você disse, por exemplo, a morte do Epstein é um negócio impensável nos Estados Unidos, né? Isso aí é quase roteiro de filme de quinto mundo, né? De terceiro mundo, é de quinto mundo, né? Desliga a câmera e o sujeito, por acaso, aparece morto, né? Só alguns minutos, né? A câmera fica ali alguns minutos, exatamente os minutos que iria mostrar, né, se ele realmente cometeu suicídio ou não. Mas coincidência. Mera coincidência, né? Ítalo, e essa semana a gente, né, terça-feira saiu a nova edição da revista Terça Livre, né? Acho que a gente podia mostrar aqui um pouquinho. Vamos mostrar pro pessoal a revista dessa semana, né? O PH tá colocando aqui, né? E nessa semana o que a gente tem? A gente tem uma matéria, né, de capa falando sobre o custo do judiciário, né? A gente acabou de falar aqui números da pandemia, do desemprego, e o judiciário está aumentando o orçamento dele, né? Aumentou já para esse ano em São Paulo e vai aumentar, né? Quer aumentar para 6,8 bilhões a mais para o ano que vem, né, em São Paulo. E o STF aí está aumentando, quer aumentar 700, né, e 60 milhões, algo desse nível. Está tudo aí, as informações, né, exatas você encontra aí na nossa revista. Também tem ali, ó, alfabetização é prioridade, afirma Nadalim, Carlos Nadalim, que concedeu para nós uma entrevista exclusiva, né, ao Terça Livre. Também a gente tem ali, ó, Stop Globalismo, que é sobre aquela ação do Movimento Brasil Conservador em relação ao Soros, né? O vilão do empresário brasileiro, mostrando a dificuldade que tem no Brasil de você manter uma empresa privada. Ou seja, tá muito interessante, tá muito boa essa edição, né? Vale a pena vocês darem uma olhadinha aí, né? Então, quem não for assinante, assina, né? Veja lá a entrevista do Carlos Nadalim, também tá muito legal, né? E aproveitar as matérias dos nossos colunistas, né, Ítalo? Tem um grupo aí de colunistas de primeira, né? O Sr. Sepúlveda aqui com a gente, né? O Ângelo Greco, Dr. Ângelo Greco, um dos maiores criminalistas do Brasil. O Ernesto Araújo, né? O chanceler. Quem mais? Eu tinha a lista aqui de cabeça, né? O Bené Barbosa. Bené Barbosa, né? Vai entrar então, também. Mauro Fagundes. Mauro Fagundes tá com a gente também. Letícia Dornelles. O Alan tá escrevendo com a gente, né? Então é um tremendo time, né? Tremendo time que tá lá. O Evandro Pontes também tá falando sobre direito lá também. Então é um tremendo time que tá dando as suas opiniões, as suas análises da semana. Toda semana tá lá, né? Fazendo essa discussão, fazendo esse debate aí sobre a atual conjuntura do Brasil. É preciso escrever. É preciso escrever. Isso aí. Né? E a direita precisa escrever, e é o que a gente está tentando fazer aí com a revista Terça Livre. Tudo isso aí você recebe toda semana, às terças-feiras, por R$ 9,90 por mês. É isso aí. R$ 9,90 por mês. Por mês, né? Não é por revista, não. E você vai ter acesso a todas as revistas anteriores, tá? O acervo de revistas está guardado lá para os assinantes. Então você assinou, você vai poder olhar todas as edições anteriores das revistas do Terça Livre. Bem, a gente já estourou aqui o nosso tempo desse terceiro bloco. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Sai daí não. Nada está na política que antes não tenha passado pela literatura. É por meio da literatura que nós vamos transformar esse país. E nós estamos em guerra. Ler, estudar, escrever. Esse é o combate. É nesse campo
que nós somos fortes, é nesse campo que nós iremos vencer. A revista Terça Livre está aí, é a maior revista conservadora da América Latina. Ela está aí exatamente para poder mudar a política. Nós temos como colunistas Ernesto Araújo, o Paulo Enéas vai escrever para a revista, o Mauro Fagundes vai escrever para a revista. Revista tercalivre.com.br, que é ali que nós vamos vencer. Muito bem, estamos aqui de volta com o nosso boletim da manhã, começando aí o quarto e último bloco. Inclusive, infelizmente, a gente não conseguiu, né, que o Alan entrasse agora, né, mas ele, pelo menos quando ele conversou com a gente antes da gente começar aqui o boletim, ele falou de que muito provavelmente ele entra no boletim da noite, né, que ele ajeitaria as coisas aí à tarde. Eu não vou mais prometer porra nenhuma, que o nego vai me encher o saco à noite. Eu vou perder a paciência de novo. Tá? Se ele aparecer, apareceu. Se não aparecer, não apareceu. Pronto. Muito bem. Vamos lá. Tem uma notícia boa aqui, ó. Deputado vai pedir o fim do TSE. O deputado federal Felipe Barros afirmou nesta quinta-feira, dia 20, que irá pedir o fim do Tribunal Superior Eleitoral através de uma proposta de emenda à Constituição. No Twitter, o parlamentar comentou que o TSE rejeitou a tese autoritária de Fachin do abuso de poder religioso, conforme já noticiado aqui pelo Terça Livre. No entanto, o tribunal vai retomar hoje o julgamento da consulta sobre a reserva de vagas e cota do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas para Candidatos Negros. O relator do processo, ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, afirmou nas considerações iniciais do seu voto que a sociedade brasileira já amadureceu para admitir que a democracia racial que se acreditava existir no país não passa de uma ilusão. Olha só, palavra do Barroso. O racismo brasileiro é estrutural. Isso significa que, mais do que um problema individual, o racismo está inserido nas estruturas políticas, sociais e econômicas e no funcionamento das instituições, o que permite a reprodução e perpetuação da desigualdade de oportunidades para a população negra, afirmou Barroso, né? Parece aqueles discursos, né, do professor, né, da faculdade, né? Eu fico imaginando, eles acham que o Hélio Negão entrou como como deputado, né? O julgamento havia sido interrompido antes do recesso de julho por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, que já liberou a matéria para a pauta. De acordo com Felipe Barros, o Brasil é um dos poucos países que tem uma corte eleitoral. Vou propor o fim do TSE por meio de uma PEC. Né? Então, que bom. Né? O TEC tem vários deputados aí criando PECs muito interessantes. Né? A gente tem a PEC do Jordi, da questão do júri popular, né, para crimes de abuso de autoridade de ministro do STF, e a gente tem a PEC do Daniel Silveira para transformar o Rio de Janeiro numa segunda capital, né, o que inclusive para mim seria um dos mecanismos muito bom, um mecanismo muito bom, para salvar o Rio de Janeiro, porque aí obrigar, né, a uma atuação mais forte do governo na cidade. E agora essa PEC do deputado Felipe Barros para acabar com o TSE. Pois é. A lógica disso, há uns dias atrás, a deputada Caroline de Tone propôs
um PL para extinguir, né, a lei que estabelece cota para mulheres em eleições, né? Porque quando em eleições proporcionais, né, como o caso pro legislativo, você tem uma cota de 30% de candidatos que precisam ser mulheres. Na prática, o que isso acontece? O que isso faz? Faz com que não acham-se mulheres, né? Homens que poderiam disputar, que iriam disputar, acabam tendo que ser deixados de fora. E você tem que colocar ali, pede pra sua tia, pra sua mãe, pra sua irmã, namorada, esposa, né? Coloca aí pra ela ser candidata aí só pra constar, que é pra bater o número mínimo, né? E ela lançou aqui uma frase que eu achei assim que matou a questão e serve exatamente pra questão de cota racial na política, né? Que eu acredito que todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, independente da cor da pele, vão concordar com o que está dizendo aqui. No caso das mulheres aqui, né? É falso que cotas aumentam a representação da mulher na política. Cada mulher tem uma opinião diferente que pode ser representada por homens ou mulheres. Opinião não tem sexo. A mesma coisa se aplica na questão das cotas raciais. É falso que cotas aumentam a representação do negro na política, porque todo homem ou mulher, toda pessoa negra tem uma opinião diferente que pode ser representada por pessoas de qualquer outra cor, né? Eu sou branco, eu me sinto muito representado, né? Por exemplo, por Hélio Lopes, que tá ali do lado do presidente. Exatamente. Né? Não tem a cor da pele não aparece nesse processo de representação política. É a mesma coisa, né? A opinião não tem cor. A opinião não tem cor. Dan registrou queixa formal na segunda-feira, dia 17, no Conselho de Segurança da ONU, de que terroristas do Hezbollah se infiltraram em Israel no final de julho e defendeu que se a missão das Nações Unidas na área não é capaz de impedir esse tipo de operação, sua continuidade deve ser questionada. Excelente afirmação, inclusive. A queixa de Israel foi registrada em meio a um debate no Conselho de Segurança sobre a renovação do mandato da Força Interina das Nações Unidas para a manutenção da paz no Líbano, conhecida por sua sigla UNIFIL. Erdan disse que Israel e os Estados Unidos estão trabalhando para alterar o mandato da UNIFIL para dar-lhe acesso adicional à área. O papel da UNIFIL é prevenir esse tipo de operação e evitar que o Hezbollah transforme o sul do Líbano em sua própria base terrorista, disse o embaixador israelense Gilad Erdan em um comunicado. Notícia do Crítica Nacional, inclusive. Pois é. Tem toda a razão, né? Claro, isso é... Ou seja, se você tem uma missão, né, da ONU atuando ali, né, você está mexendo em outro território e ela não consegue evitar que o Hezbollah se infiltre, então essa missão não faz sentido. Essa missão não faz sentido, né? Para que mantém uma missão internacional lá no Líbano, se o mais simples que eles deveriam fazer, que é evitar que o Hezbollah se infiltrasse no território, eles não conseguem fazer, né? Então é extremamente coerente a fala aqui do embaixador israelense. Uhum. Né? É aquilo, a gente acaba até elogiando, né, coisas óbvias, porque o mundo hoje é tão louco, né, que o bom senso está em extinção. Espécie em extinção, bom senso. Então, quando alguém fala algo de bom senso, né, isso tem que reverberar, isso tem que ser dito. Perfeitamente. Só uma coisa, eu acabei de perceber aqui, né, acabou voltando aqui com o título. Não sei se já estava antes ou se passou a depois. É o de ontem, né? É o título de ontem, tá? Então a gente tá... porque não salvou, provavelmente não deve ter salvado, não deve ter salvado, quando fechou o programa. Na queda aqui a gente acabou perdendo, né? Não, exato, não tem muito o que comentar de fato, né? E
Tem aquela questão, ô Ítalo, né, do Lukashenko, que foi reeleito agora. Inclusive estão duvidando da honestidade dessa eleição, né? Tudo indica aí que teve fraude grave. Então, a União Europeia não reconhece o resultado das eleições na Bielorrússia, né? Que teriam aí reelegido o Lukashenko. A União Europeia anunciou nesta quarta-feira, dia 19, que não reconhece o resultado das eleições presidenciais na Bielorrússia, que reelegeu Alexander Lukashenko no poder desde 1994. Tá? Ele está no poder desde 1994. O anúncio foi feito pela primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, que afirmou que o pleito não foi livre e nem justo. Para nós, não há dúvidas de que se produziram violações massivas do Estado de Direito nas eleições, disse Merkel a jornalistas durante a cúpula extraordinária da União Europeia, iniciada nesta quarta, que discute uma possível extensão a outras autoridades bielorrussas das sanções já adotadas na semana passada após a repressão às manifestações. A decisão do bloco em aceitar o resultado das eleições atende ao pedido feito por Svetlana, líder da oposição, que pediu nesta quarta que os demais países do continente rejeitassem os resultados da eleição presidencial, a qual classifica como fraudulenta. Lukashenko foi declarado vencedor com mais de 80% dos votos, mas durante o processo eleitoral perseguiu a oposição de forma implacável, retirando 3 candidatos da oposição da disputa. 2 foram presos e 1 fugiu para o exílio. A Svetlana virou a líder da oposição unificada após assumir a vaga do marido, Sergei Tikhanovsky, ser preso. Após a divulgação do resultado oficial, manifestações eclodiram pelo país, sendo duramente reprimidas pelo governo. Nesta quarta, os protestos chegaram ao 10º dia consecutivo, com mortes de manifestantes confirmadas e milhares de ativistas presos. Né? Essa situação da Bielorrússia antiga, né, Ítalo? Tem toda uma história aí por trás. A Bielorrússia é uma das últimas ditaduras comunistas que ainda sobrevivem. Oficialmente ela não é comunista, né? Mas é uma das últimas ditaduras em que a antiga elite ainda domina e que de fato não há democracia, nem aparência de democracia lá, né? Os demais países ainda mais, por mais que ainda tenham ali membros da antiga elite ainda controlando postos do governo e tal, né? Há pelo menos uma aparência de democracia. Lá nem isso não tem, né? O Lukashenko é considerado o último ditador da Europa. Olha aí. Né? E de fato, e lá parece assim, eu vi um comentário uma vez, um amigo meu que é entendido de serviços secretos, né? Assim, que a Bielorrússia é a Síria dos serviços secretos, tem de tudo lá dentro. e é umas alianças meio nada a ver, assim, sabe? Tipo, China, com Vietnã, com a galera da China lá não se dá com a galera da Rússia, aí a União Europeia com, enfim, uma galera meio zoada lá que costuma, que tá mexendo os pauzinhos lá. É um país desse tamanho, né? Mas tem uma posição estratégica ali no meio do leste europeu, né? Então isso aí faz com que seja um ponto de disputa aí, né? Exatamente. E uma outra situação também, né? Complicadíssima é a situação da Rússia. Antes de você seguir, Marcos, deixa eu só comentar uma coisa aqui. O pessoal tá me tirando sério já essa história já. Tem um cara aqui, o José Valdedir, olha, eu achei graça do comentário dele. Assim, o terceiro está muito frio sem o Alan. De fato, tá, o Alan traz muita cor aqui pra gente, né? Esse Ítalo, com a delicadeza dele com o público, não tá legal. Tá parecendo que ele é dono do Terça Livre. Eu admito que o cara até chegou ontem aqui, mas você é o som do dono do Terça Livre, tá, gente?
Sinto lhe dizer, tá, José? Olha, desculpa se você tá achando que eu tô sendo indelicado. É que, de fato, depois de tanto tempo, a gente tentando ler o superchat, acompanhar o tema, né? O pessoal, não só... Eu perguntar do Alan, eu entendo. Eu também tô com saudade do Alan, né? O problema é que já começou o pessoal a nos ofender no chat. E a ofender ao próprio Alan. Dizendo que ele tá de corpo mole, não tá querendo trabalhar, né? Isso eu não admito, gente, na boa. Na boa, tem coisas que são inadmissíveis, né? O Alan, né, foi para os Estados Unidos para fazer um trabalho, né? Nesse meio tempo, a filhinha dele ficou doente. Ele tá lá trabalhando para conseguir se manter e se estabelecer e ao mesmo tempo dar atenção devida à família, porque precisa dar um amparo emocional para a família que ele que tá aqui ainda, né? E ter que ouvir gente ofendendo meu amigo, meu compadre, né? A filhinha dele, minha afilhada, com a filhinha dele, minha afilhada no hospital, né? E ver pessoas dizendo, achando que fazer o trabalho aqui é fácil, né? São só youtubers, né? Então, deve ser moleza fazer o que eles fazem, né? Isso aí, desculpa. Você não entendeu nada do que a gente tá fazendo aqui. Eu até peço que você saia do canal, nem me assista mais. Pode ir embora, vai embora mesmo, tá? Eu não tenho nada pra oferecer pra você. É isso. São situações sempre muito particulares, né? Eu não gosto muito de abrir a intimidade das pessoas. Então o Alan realmente tá passando por essa dificuldade na família, que é sempre uma situação muito complicada, né? A filhinha dele tem menos de 2 anos, né? Então você imagina como que os pais estão, né? Então a gente pede essa compreensão de vocês. Eu não gosto aqui de ficar dando detalhes, porque eu acho que a gente não tem que abrir a intimidade dele quanto a isso. Mas confiem, né? A gente sempre procura aqui falar a verdade para vocês. A gente não tá enganando ninguém, né? E assim que ele conseguir se estabelecer, assim que ele conseguir uma conexão boa ali nos Estados Unidos, ele vai começar a participar diariamente dos boletins, né? Fiquem tranquilos. O Alan continua. O Alan e o Ítalo são os donos do Terça Livre. Eles continuam sendo, né? Isso, nada mudou quanto a isso. Se mudasse, a gente teria a gente seria os primeiros a noticiar, né? Então, fiquem tranquilos. Né? O que você não ouviu daqui, desconfie. Não acredite. Provavelmente não é verdade. Bem, Seu Sepúlveda, a gente acabou tendo uma grande queda aqui de internet, o programa fechou, né? A gente achou que a live já tinha acabado, tinha se encerrado, né? Mas voltamos, né? Então a gente queria ouvir os seus comentários, né? Acabamos que já falamos de várias notícias, inclusive, né? Mas a gente queria ouvir um pouco o senhor. Eu acho que o seu microfone está desligado. Veja se eu ia comentar naquela hora a notícia, já me perdi um pouco qual era a notícia que nós estávamos naquele momento comentando, né? Mas era o deputado que ia pedir o fim do TSE, né? A PEC do deputado Felipe Barros. Esse seria uma grande coisa. Uma vez perguntei, vi uma pergunta, para que serve o TSE, né? E você veja o seguinte, houve pessoas que apresentaram, acho que foi a própria Bia Kicis que levantou esse assunto, né? Você tem um tribunal, que é o TSE, da qual fazem parte ministros do Supremo. Então, se você precisar recorrer de uma questão do TSE, você vai parar no Supremo, que já tem os ministros ali dentro. Então, você fica sem recurso. Para que esse tribunal, né? Depois não há, desculpa se você pode, vai lembrar o pessoal que não há nenhum análogo nos países de primeiro mundo, né? Não tem nada parecido com o TSE nos Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que há uma coisa parecida na Venezuela, né? É verdade, com exceção da Venezuela, né? Exatamente, há uma coisa parecida na Venezuela, que acho que se chama Conselho Nacional Eleitoral, uma coisa assim, e que nós vemos que tem mantido uma lisura esplendorosa nas eleições venezuelanas, né? Então,
realmente era uma coisa muito boa acabar com o TSE. Mas se vocês me permitem, mais um comentário a respeito do Steve Bannon e como há uma intenção de fazer uma narrativa já em torno do caso do Steve Bannon. Eu posso lhes mostrar aqui o ilustre Paulo Teixeira, secretário-geral do PT, o que é que ele acabou de escrever. Prestem bem atenção. Steve Bannon, ideólogo de Bolsonaro, foi preso por fraude nos Estados Unidos. Mais uma razão para anular as eleições de 2018 no Brasil. Nossa. Meu Deus. Não sei se você viu como é que está construída a narrativa. Primeiro, ele é ideólogo do Bolsonaro. Eu nunca tinha ouvido dizer isso, que ele fosse ideólogo do Bolsonaro. Bom, depois é preso nos Estados Unidos, ainda não sabe o que é que foi. Mais uma razão para anular as eleições. Agora, eu acho que o revelador é mais uma razão. Ou seja, parece que então já há muitas razões. Né? O que o Paulo Teixeira está sabendo? Que nós não sabemos. Que tem a ver com aquelas denúncias do Alan, será isso? Bem, enfim, eu só mostro o seguinte, como a questão da prisão do Steve Bannon já está dando asa a uma narrativa. E por isso a desconfiança que nós apresentamos aqui sobre o que é que será realmente o fundamento da prisão do Steve Bannon. Né? Perfeitamente. Esse era um comentário que eu queria fazer. Agora, se você puder, isso me parece muito desespero, sinceramente. O cara mandar uma dessa de ideólogo do Bolsonaro, né? A popularidade do Bolsonaro tá só subindo, o pessoal tá desesperado. Olha, isso é o tipo de coisa que nem petista. Tem muito petista que não cai nessa história. Assim, pô, aí também não, né? Aí também não. Eu já ouvi, tá? Não tô supondo, não. Eu já ouvi de petistas, né, lá da minha cidade. Né? Muitas coisas assim, tipo assim, pô, aí também não, né? Aí também não. Aí é exagero. Aí é né? exagero. Aí não. Aí não. Aí é demais. Eu lembrei aquela história do que o Moro tinha sido treinado pela CIA pra prender o Lula, pra roubar o pré-sal. Eu falei, o cara era militante do PT lá de Rio Claro. Vou preservar o nome dele, é um amigo meu de infância, também da adolescência, né? Acabamos divergindo em algum momento. Eu falei isso pra ele, falei assim, não, de fato, aí tá abusando da amizade, né? aí não é bem por aí, não, né? Aí é demais. Aí é demais. Eu roubar o pré-sal com canudinho, né? Deve ser. Roubar o pré-sal com canudinho, né? Meu Deus do céu. Bem, a gente já tá batendo aqui o nosso horário, Ítalo. E a gente também tem aquele produto do Diário Terça Livre, né, que muita gente ainda não conhece, né? A gente tá falando aqui, as pessoas agora parece que estão conhecendo mais o Diário, né, Ítalo? Exatamente. Então, pessoal, o Diário Terça Livre é uma ferramenta para você que quer acompanhar, extrair o melhor dos nossos boletins, tá? Os nossos boletins, eles são longos porque nós temos muito para comentar. Nós entendemos isso. Então, pensando nesse problema, a gente preparou para vocês um produto que é o seguinte, um PDF diário que você recebe. Nesse PDF você vai ter a sistematização e o sumário de tudo que a gente falou, de todos os assuntos que a gente falou, com links que remetem a esse lugar no vídeo. Então você quer ver o Seu Sepúlveda comentar exclusivamente do Steve Bannon, por exemplo, né? Você vai entrar no diário de hoje e você vai lá clicar e você vai ter a transcrição do que o Seu Sepúlveda falou, a transcrição do que eu e o Max falamos, né? E o link que vai remeter exatamente àquele ponto específico do boletim, aquele ponto específico do vídeo, tá? Para que você possa acompanhar de novo, né? Isso facilita muito a sua vida. Se você quiser, você perdeu o boletim e quer ver de novo, quer ver o que foi falado, mas não quer ouvir, assistir o vídeo gravado depois, né? Ou para você que não quer assistir o boletim inteiro, quer descobrir só que tem algo aqui que você gosta, né? Algo que você quer assistir mesmo, né? Você vai lá no Diário Terça Livre e você resolve isso aí. Então assine aí diarioterçalivre.com.br.
É isso aí. Muito bem. Né? Então a gente já está aqui estourando o nosso horário, né? A gente pede desculpa por ter caído aqui naquele momento, né? Ficamos alguns minutinhos fora do ar, né? Foi um problema técnico aqui do nosso programa. Já estamos aí vendo como que vamos resolver para que isso não aconteça mais, né? E agradecer a audiência, agradecer a participação muito especial do seu Sepúlveda, sempre muito querido e aí com excelentes comentários. Muito obrigado, seu Sepúlveda. Eu é que agradeço, Max e Ítalo também. Foi uma alegria estar aqui. Sabe o que é que eu gostei que o Max disse? Não, vamos resolver esse problema da queda, etc. Mas isso me faz lembrar o início do Terça Livre. Aquela coisa assim, improvisada, o celular, aquelas conversas, não é isso, Ítalo? Aquele comecinho do Terça Livre que era, digamos assim, tinha um lado épico de lutar diretamente contra o Golias, né? Que era a grande mídia, a grande faltora de mentiras profissionais, e sempre essas coisas acabam remetendo a esse começo, e isso, claro, devemos batalhar para que não aconteçam esses problemas, mas isso mostra bem. Outro dia eu tive a oportunidade de visitar uma televisão católica, uma grande estrutura de uma televisão católica. Eu fiquei impressionado e estava me lembrando do Terça Livre. Rapaz, com um pequeno estúdio, se consegue um alcance que bate muitas vezes televisões. Isso é milagroso, né? Isso é milagroso. Sim. É milagroso, é impressionante. De fato, se você puder. Então queria dar, apesar... não comemorando a queda, mas a propósito da queda, queria fazer esse comentário aqui assim, e mandar uma saudação a todos que estiveram aqui conosco no Boletim da Manhã. Muito bem. Obrigado aí, Ítalo, também pelas palavras. Obrigado, seu Sepúlveda. De fato, a gente ainda trabalha muito aqui na base do ATP, Artifício Técnico Provisório. Tradicional gambiarra. É gambiarra, exatamente. Pois é, muito bem. Então a gente vai encerrando esse Boletim da Manhã. E logo mais à noite nós voltamos às 20 horas com o Boletim da Noite. Obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Até mais tarde.